Olá, bom dia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa coisa do arquiteto da imagem, né? O tema do nosso bate-papo, da nossa aula de hoje. Na verdade, essa aula de hoje, ela é inspirada numa aula do meu curso, que chama Descoberta da Melhor Versão, né? É uma visão do visagismo contemporâneo. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, galera. Vai ser uma aula bem rapidinho, de meia hora. Vou só mandar um aviãozinho aqui e mandar lá no grupo pra galera poder assistir também. Deixa eu enviar aqui. Como é que vocês estão? Estão bem? Vamos lá. Bom, galera, essa aula de hoje, ela é bem interessante, esse bate-papo, porque essa coisa de descobrir a melhor imagem, eu nem gosto muito dessa palavra, da melhor imagem. Eu até é o tema da aula, é o tema de uma aula do meu curso também, mas a melhor imagem é muito arriscada, né? A gente pensar, será que existe realmente uma melhor imagem? Né? O que é uma melhor imagem? Bom dia, Ti. Então, o que é uma melhor imagem, na sua opinião, né? O que será que simboliza a melhor imagem de uma pessoa? É muito relativo, né? Essa coisa da melhor imagem. Bom, para começar logo de cara, bom dia, Andreina, tudo bem? Bom, para começar logo de cara essa aula, eu já vou colocar aqui uma das maiores inspirações de revelação de melhor imagem, né? Já para a gente conseguir conceituar o que é uma melhor imagem. Por exemplo, essa daí é a Lupes Cuevas. Eu vou escrever aí como é que se escreve sobre o nome dela, para vocês verem. E o nome, para não ficar na dúvida, é assim, @Lupes Cuevas. Se não me engano, ela é mexicana. Aqui, ó, fixei um pouquinho o nome dela aí, ó. Aí. E aí, nessas fotos, você vê que todas as fotos são ela. Todas. Né? São fotos que ela usa peruca, obviamente. Ela é maquiadora, na verdade. E aí você vê como é muito relativa essa coisa da melhor imagem. Bom dia, Marcela. Então, a coisa da descoberta da melhor imagem, né? O que será que é a melhor imagem? Será que é aquilo que a gente se sente melhor? Será que é aquilo que a gente fica mais bonito harmonicamente? É muito relativo, né? Porque a imagem, ela é uma forma de comunicação também, né? Ela é uma comunicação silenciosa, no sentido de... nem sempre silenciosa, né? Porque você pegar um cabelo desse aqui, por exemplo, que está aqui em cima do lado da minha foto, laranja, ou esse aqui de baixo, que ela está maquiada de cabelo bem branco, é silenciosa no sentido de que a imagem fala sem palavras, né? Mas o que é, na sua opinião, né, a melhor imagem? Porque a gente pode ter alguém, às vezes quando a gente está no atendimento ao cliente, né, a gente vai atender uma cliente, a gente olha para a cliente e existem inúmeras possibilidades dentro da imagem. Eu lembro que no comecinho deixa eu pensar aqui se foi 2019 ou 2020. 2019, no comecinho de 2019, nós fizemos uma matéria bem grande sobre visagismo quântico, era esse o nome. E no final do ano nós fizemos um evento bem grande mesmo. Era no ano que a gente foi trabalhar na CNN e... Inclusive tem isso na internet, esse não tem o evento, mas tem essa matéria falando da CNN, do visagismo quântico, da colorimetria quântica. E o que seria esse visagismo quântico? Na verdade, o ponto principal de um conceito quântico são as infinitas possibilidades, né? E dentro dessas infinitas possibilidades é muito difícil a gente determinar, pra gente como ser humano, né? É difícil pra gente no espelho. A gente pode olhar no espelho e falar, eu queria meu cabelo maior, eu queria meu corpo mais forte, eu queria meu corpo aqui mais magro, a gente pode ter ideias conceituais que confortam, né, a nossa autoimagem.
mas a gente conseguir determinar o que é a melhor imagem, né? É a palavra melhor que me deixa preocupado. Porque quando a gente pensa, essa aula que tem lá no curso, ela tem 2 horas e 25 minutos de aula. Tem a participação de alguns visagistas do Brasil e alguns projetistas capilares, né? E eu vou dar essa aula hoje de presente para vocês, tá bom? Não é para acostumar com essa mamata não, mas eu vou dar essa aula de presente lá no grupo do WhatsApp. No final dessa aula você entra lá, o link tá aí na bio, e eu vou te dar mais 2 horas e meia sobre esse tema aqui que a gente está falando nessa manhã. Mas essa coisa da melhor versão é o que mais me incomoda. Por quê? Porque se a gente falar assim, quais são as inúmeras versões que minha cliente ou eu funciono, né? Se a gente, eu sempre gosto de usar exemplos mais impactantes para que a gente consiga refletir nesse processo. Então, quando a gente vai para a Lupes Cuevas, que é essa garota que está aí, no fundo de tela aí, ó, a gente vê inúmeras versões. Se a gente colocasse assim para mim, para você, né, eu tô vendo a Rafaela aí, tô vendo a Janaína, o pessoal aí, se a gente colocar quais são as inúmeras versões que existem, ou se a gente pensar numa cliente nossa, se você trabalha na área da beleza, se você pensar nas inúmeras versões do seu cliente, é muito mais simples do que a gente pensar na melhor versão, né? É quase impossível pensar na melhor. Quando eu vou para a melhor versão, esse processo até simplifica. Por quê? Porque a melhor versão é aquilo que atende à expectativa da cliente. É o que coloca o cliente num lugar confortável. Porém, presta bem atenção nisso, porém, isso é tão relativo e tão frágil ao mesmo tempo, que você pode ter uma cliente sua, ou minha, que ela é... A Rafa colocou aí, ó, experimento todas as versões, pois cada fase é uma fase. É bem esse que é o caminho, né? E a Má colocou aí, verdade. Então, quando a gente vai para uma cliente, se a gente colocar para uma cliente ou até para a gente mesmo, né? A gente pode simplificar demais o que é a melhor versão. A melhor versão, na verdade, ela quando a gente escuta a melhor versão, ela existe uma expectativa literária pelo que está se falando. A melhor parece que é o quê? A the best, né? Tipo aquela que é imbatível, aquela que é insuperável. Só que não é assim na vida real. Por que não é assim na vida real? Porque existem, no mínimo, 4 conceitos que vão mostrar que a melhor versão não é aquela imbatível. Mas sim, a melhor versão é aquela que tem maior aderência ao nosso cliente ou a nós mesmos. Por quê? Porque pode ter uma cliente sua, ou você mesmo, ou quando alguém olha pra mim e fala, putz, o Pietro cortou o cabelo, mano, nossa, o cabelo dele ficava muito melhor, maior. Muitas pessoas podem pensar dessa forma. Ou outras pessoas podem pensar, nossa, o cabelo do Pi tá bem mais legal agora, gosto bem mais dessa imagem dele. E assim desdobra também nas nossas clientes, né? O Thiago colocou aí, ok, mas é quando a cliente coloca essa expectativa em nós, da melhor versão, né? E nos deixa abertos para aplicar a nossa visão de melhor versão. Eu vou até fixar essa pergunta do Thiago, porque essa pergunta do Thiago é importante, mas eu vou continuar o raciocínio para a gente chegar nesse ponto que o Thiago falou, que isso aí é importantíssimo. Porque isso daí é o que mais acontece. A cliente muitas vezes, não todas, mas muitas vezes, ela procura a gente na expectativa da melhor versão, né? Como se pudesse fazer um pirilim-pim-pim ali e transformar a autoimagem dela, a imagem dela, em algo que também não vai atender só a expectativa usando a parte capilar. Quando você vê a Lupes Cuevas, que é a garota que está aí na tela, você vê que para cada adaptação de um tipo de cabelo, porque não é só cabelo aí, né? É cabelo, é cor de cabelo e é estilo. Porque você vê que tem uma aqui que ela tá de Audrey, que é essa aqui, ó. Essa aqui que tá na diagonal, né? Que ela tá de óculos escuro. É uma configuração da Audrey, né? Então ela pega uma atriz do cinema antiga e ela se reproduz dentro desse conceito. Ou você vê ela aqui com girassol na mão, completamente diferente. Mas o que muda aí? Para a adaptação de cada um desses conceitos, ela traz roupa, ela traz acessório, ela traz maquiagem. E não é o que acontece normalmente com a nossa cliente, né? Tudo bem, algumas clientes têm o hábito de se maquiar, mas poucas clientes têm o hábito de se maquiar de várias formas. Porque quando a pessoa tem um jeito de se maquiar, ela tem lá o kitzinho dela e na maior
parte das vezes ela se maquia sempre da mesma forma, né? Tem lá o blush que ela gosta, tem os batons que ela, 2, 3 batons que elas gostam mais, o tipo que ela faz a pele. Só que quando ela tem uma alteração de cor de cabelo, ou uma alteração de corte, ou uma alteração de estilo de cabelo, a gente a gente precisa de uma adequação de maquiagem que vá vestir aquele novo conceito, né? Então, o que acontece dentro dessa dinâmica? Quando você vai para a melhor versão, a gente tem que conceituar o que é melhor versão. Melhor versão não é aquela imbatível. Melhor versão é aquela que a cliente se sente melhor ou que a gente se sente melhor. Ah, Pietro, por quê? Porque eu posso fazer uma leitura, a gente pode fazer uma análise visagista, por exemplo, com a Marcela, ou com a Rafaela, ou com o Thiago que está aí, e a gente pode, cada um de nós, cada um vai indicar o que lê como melhor versão. Porque quando a gente vê melhor versão, vai validar muito o nosso background, o background do cabeleireiro e o background da cliente. Em que sentido o background? Tudo aquilo que nós carregamos do que nós chamamos de belo, né? Eu posso olhar uma imagem, por exemplo, de um CD ótimo, né? De um álbum aí da Pablo Vittar e achar que agora ela está melhor do que antes. Mas esse conceito de melhor é algo que eu faço uma leitura, né? Ou que de repente alguém pode olhar e falar: ah, essa versão eu não gostei, eu achei que não combinou com a pele. Então o conceito de melhor versão é um prisma sempre que vai voltar para aquilo que satisfaz a 3 partes. Eu falei que eram 4, né? Vou falar a 4ª por último, mas 3 partes no mínimo do nosso cliente. Isso é um tema de uma outra aula que a gente vai ter aí na semana que vem, que chama-se biopsicossocial. Biopsicossocial dentro do visagismo humanizado é o quê? Bio é tudo aquilo que é a estrutura biológica, fisiológica, estrutura mesmo, né? Seria a parte mais morfológica, no sentido assim, o rosto é quadrado, o rosto é redondo, a pele é bronzeada, a pele é mais avermelhada, é tudo aquilo que é mais físico, palpável. São as partes estruturais da análise, tá? Psico, que é o que mais vai ser latente na autoleitura, na autoimagem, é a parte psicológica, a parte emocional, né, da imagem. Porque existe uma coisa emocional. Por exemplo, tem mulheres que fazem, principalmente Coreia, elas têm um hábito de ter o rosto, né? Elas querem ter um rosto mais, entre aspas, infantilizado. Um rosto de garotinha. Já tem mulheres brasileiras que não querem ter rosto de garotinha, querem ter cara de mulherão. Então, a formatação psicológica da imagem e da autoimagem tem muito a ver com a cultura e com o background de cada pessoa. Quando a gente vai para a relação social, é como a pessoa quer ser vista ou quer ser aceita naquela sociedade ou naquelas esferas que ela convive, né? Aí vão entrar várias esferas de relacionamento interpessoal, relacionamento sentimental, trabalho, né? Quando você vai, por exemplo, para uma comissária de bordo, ela pode fazer um cabelo punk? Não. Se ela fizer um cabelo punk, ela vai ser mandada embora, provavelmente, né? Se ela fizer um moicano verde estilo Inglaterra, que é normal, que você vai no supermercado em Londres, a pessoa que está trabalhando no caixa lá tem um cabelo punk, né? Então existe, que também um outro tema de uma outra aula que a gente faz no visagismo humanizado, que é ética e code. Existe o code de algumas profissões e algumas culturas que são lidas. Então, esses 3 pontos são pontos já que já começa a balançar. Agora, há uma diferença, voltando aqui para a pergunta que o Thiago colocou, e eu já vou ler a da Rafa também, então vou desafixar a do Thiago. A do Thiago ele colocou assim: mas e quando a cliente coloca essa expectativa em nós, né? E ela nos deixa abertos para aplicar a nossa visão de melhor versão. Por exemplo, essa semana eu fiz um corte, né, de uma amiga minha, e ela fez exatamente isso.
Quando a pessoa ela se joga nos seus braços, tecnicamente falando, ela coloca toda ali a liberdade, né? A pessoa, quando ela se joga, ela tem que pôr a liberdade, não é a expectativa. A expectativa, ela sempre tem que ser trabalhada por uma consultoria. A gente tem que bater um papo, a gente tem que conversar, a gente tem que chegar num acordo. Num acordo no sentido assim, eu tenho que compreender o que é para ela belo, eu tenho que interpretar talvez as dúvidas que ela tem, porque muitas clientes chegam também, quando ela coloca essa expectativa na nossa mão, ou quando ela joga isso na nossa mão, muitas vezes é porque ela não sabe mesmo falar, ou não sabe o que ela quer direito. Só que dentro desse conceito, a gente precisa, no mínimo, conceituar com a pessoa, ó, com certeza absoluta, quando ela se joga nesse conceito de liberdade, como o Thiago falou, aplica aí a sua visão profissional e faz o que você acha legal. Ela não está buscando a melhor versão, ela está buscando uma versão nova, uma versão de liberdade. Por quê? Porque a melhor versão, se eu não fizer um estudo aprofundado com ela, eu não vou entender o que é que tem aderência para ela. Eu posso ir lá, que foi o que eu fiz no caso, até fiz um vídeo no dia, a Paty fez um vídeo nos stories aí, eu vou lá e faço um corte dentro de um comprimento e de uma expectativa que altera o formato de rosto, que altera como ela vai ser lida e que altera um grande problema que é o quê? O autoestranhamento diante do espelho. Por quê? Porque às vezes a pessoa está a fim de dar uma mudada porque ela cansou da cara dela. A gente escuta muito essa expressão, né? Ah, eu quero mudar porque eu cansei minha cara. Mas quando você altera sem uma concordância linguística da imagem, que seria o visagismo, quando você faz isso porque ela se jogou nos seus braços em extrema confiança e liberdade, quando não teve essa conectividade, né? Essa conexão com ela com relação ao entendimento de uma melhor versão, quando ela vai para esse lugar, com certeza absoluta, as probabilidades dela lidar com o autoestranhamento diante do espelho é gigantesco. Por que gigantesco? Não significa que não ficou bom, não significa que não ficou legal, não significa que não fosse uma das melhores versões para ela, significa só que entre você e ela, você não fez a melhor versão, eu não fiz a melhor versão no sentido de ser a que tem a maior aderência. A melhor versão para o visagista é a que tem maior aderência. É o sapatinho da Cinderela. Cinderela, não é? Que o sapatinho serve? É a Cinderela. Isso é a melhor versão. É aquilo que você põe no pé, põe no cabelo e ela fala, uau, e ela faz, transforma, ela se enxerga, ela se vê, ela se encontra. Agora, existem inúmeras possibilidades. Eu poderia cortar o cabelo dessa cliente curto, eu poderia fazer ela morena, eu poderia alisar o cabelo dela e fazer uma franja nela reta, igual tem essa foto aqui que a Lupes Cuevas está segurando um cartaz colorido aqui, ó, que está de franjinha aqui do lado, aqui, ó. Existem inúmeras possibilidades. A Rafa colocou aí. Quando eu atendia, eu conversava para entender o momento da vida da cliente, para entender o porquê ela quer essa melhor versão. Exatamente, Rafa. Esse bate-papo e essa conversa são essenciais. E sabe o que é o pior? Às vezes, na primeira vez, a gente entende um pouco e ela se expressa um pouco, né? Ela acha que conseguiu falar tudo e a gente acha que conseguiu compreender tudo. Mas a verdadeira melhor, ou a verdadeira descoberta da melhor imagem é um processo que é evolutivo e gradativo. É muito raro. Porque assim, a gente pode fazer um vídeo. Ah, vamos fazer um vídeo de campanha de coleção de cabelo para Hair Brasil ou para a revista Vogue com os produtos da Darko e nós vamos pegar 3 pessoas para transformar. Melhorar a imagem da pessoa, entre aspas, né? Tornar a imagem dela mais agradável aos nossos olhos não é necessariamente a melhor versão. Significa simplesmente que a gente conseguiu embelezar aquele processo. Porém, a gente pode... Eu já tive experiências de embelezar uma pessoa onde eu achei que ela ficou muito mais bonita, os assistentes acharam que ela ficou muito mais bonita, o marido dela que estava junto no dia falou que ela estava muito mais bonita, e ela se olhou no espelho na hora e falou, eu não estou me reconhecendo. E ela ficou mal. Ela não chorou, ela não ficou brava, ela não transferiu a responsabilidade do problema pra gente, nada disso. Mas ela não se viu. Porque a melhor versão é aquela que arranca o sorriso do rosto. E quando a melhor versão arranca o sorriso do rosto, ela tem que arrancar o sorriso do rosto e ela tem que fazer permanecer o sorriso no rosto por um período
Por mais que seja curto, mas tem. Porque também não adianta arrancar o sorriso do rosto dela hoje e amanhã de manhã ou depois de amanhã, quando ela vai tentar ali se arrumar, se ver, ela não se encontra, porque o cabelo reage. Né? Por que o cabelo reage? Porque quando você está ali, você comanda, você domina o cabelo. Né? Você faz a finalização dele. E no dia a dia ela vai voltar para a finalização. Sabe qual é a maior dificuldade de ter um corte novo, uma imagem nova? É que você faz um corte novo num conceito novo, mas na maior parte das vezes, por mais que você transfira para ela a capacidade dela começar a entender como ela vai cuidar dessa nova imagem, no automático é meio que igual escovar o dente. Né? Você pode ensinar alguém, você pode olhar para alguém escovando o dente e corrigir ela em 3 coisas para ela mudar. Ó, não escova com tanta força, ó, usa o fio dental todo dia e não põe tanta pasta. Mas no automático, como a pessoa faz isso todos os dias há muito tempo, no automático é provável que ela volte a fazer alguma dessas coisas. E isso vai acontecer na área capilar. Então quando você altera o cabelo da cliente, né, tanto que tem salões de especialistas em bangs que fala, né, em Nova York, que são especialistas em franja. Quando os caras são especialistas em franja, você vai lá e corta a franja em Nova York, o cara te dá um voucher. Você pode ir lá uma semana inteira, lavar e arrumar a franja. Por quê? Porque ele quer que você aprenda e ele quer arrumar para você conseguir ter aderência à franja, conseguir se acostumar com aquela franja e ter uma gestão de crise menor, né? Então a Rafa colocou aí, porque muitas vezes ela vinha frustrada com algo e achava que eu iria curar isso com um cabelo específico. Exatamente, isso daí é o eixo do negócio. E a Rafa colocou aí também. E o atendimento diferenciado que o Pietro faz no trabalho dele é justamente esse atendimento humanizado, para tirar do profissional esse peso. Exatamente, Rafa. Agora eu vou voltar nessa sua fala aí, porque assim, na visão humanizada e na visão de descoberta do projetista capilar, né, como que a gente vai auxiliar a cliente a descobrir a melhor versão dela e como que a gente também vai se prevenir para poder entender o máximo possível, quando a gente vai para esse lugar, é um lugar mais aprofundado. Agora, quando você faz uma transformação numa cliente e ela se entrega nos seus braços ali, vai e faz, o primeiro passo é o feedback. Tem que ter um feedback sincero dela depois. Ah, eu achei legal, mas eu não me acostumei com tal coisa. Por quê? Ou achei incrível, mas acho que eu queria mais curto, ou achei meio que aqui deu pesado, ou achei que deu volume, ou achei que deu pouco volume, ou achei que, não sei, acho que eu gosto dele maior. Esse feedback sincero da cliente, quando ela se joga num aspecto de liberdade, ele é necessário para que a gente comece, então, a dar pequenos passos em direção à nossa melhor versão, né? O caminho, a melhor versão, ela é um caminho, ela não é um ato. As pessoas acreditam, como a Rafa colocou aí, que as pessoas às vezes vêm atrás da gente achando que assim, vou me entregar na mão desse cabeleireiro, desse visagista, e ele vai ler meu rosto como se fosse um cigano lendo minha mão, e ele vai descobrir o meu destino da imagem, e ele vai me transformar, e eu vou me sentir no melhor cabelo do mundo. Não é assim que funciona. Por quê? Porque tem clientes, às vezes, que a cliente tem aquele cabelo basicão, quase não faz nada, quase não mexe, e acha que é a melhor versão dela, e é a melhor versão dela se ela se sente bem. Quando eu trabalhei o ano passado, eu trabalhei com o pessoal lá no Piauí, num evento pro Sesc e pro Senac lá. E nesse trabalho do Sesc e do Senac lá, a gente tinha um evento de empoderamento feminino. Quando você vai no empoderamento feminino, sempre tem aquela mulherada que curte aquele cabelo, o cabelo da deusa, da bruxa, né? O cabelo compridão, e eu não tenho nada contra, eu acho ok, eu acho incrível se a pessoa se sente conectada com o arquétipo que ela busca. Então ela gosta daquele cabelo que é tipo sem cor praticamente, comprido, lânguido, bem compridão, com as pontas já tipo crescidas, né? Com aquela coisa mais tipo, é uma imagem mais da bruxa, né? Da bruxa. Mas é uma imagem da bruxa de empoderamento da imagem. Então tá tudo bem. Então, dentro desse conceito, a gente precisa, como a Rafa colocou aí, a gente precisa tirar o peso da nossa responsabilidade como profissional e tirar o peso também num bate-papo com a pessoa, para a pessoa compreender essa visão. O Garcia colocou aí.
Obrigado, Garcia, pela participação também. Por isso é tão importante estarmos sempre nos atualizando, assim teremos sempre argumentos a dar a ela, a segurança de que nossa indicação tem base profissional. E é exatamente isso, Garcia, mas eu acho que a maior garantia que a gente pode dar para uma cliente é o papo real, é o papo claro, é o papo franco. É baixar a expectativa de falsas realidades, entendeu? Então, assim, se a pessoa falar assim, lógico, a pessoa agora, vamos para uma outra realidade. A pessoa vai, que é uma coisa que a gente faz muito no visagismo. Esse ano, inclusive, eu quero fazer isso. Espero ser convidado para fazer isso de novo. Quando você vai para o cinema, ou quando você vai para o grande teatro, eu fiz uma vez o Nando Prado. Nando Prado é um grande ator de teatro, já fez Bela e a Fera, já fez Fantasma da Ópera, Jack and Hyde. E eu trabalhei com o Nando Prado muitas vezes em vários espetáculos, né? Trabalhei na época, muitos anos atrás, até com Chicago, com a Daniele Vinitz, com o pessoal todo de dança. Quando você vai para um espetáculo, ou teatro oficina também, foi legal pra caramba quando eu fiz os Sertões. Quando você vai para esse lugar, aí ali muda. Por quê? Porque ali é a atriz ou o ator, vamos usar o exemplo do Nando Prado. É o ator Nando Prado que vai interpretar o médico e o monstro. Ele vai ser o médico e o monstro, Jack and Hyde. Então ali ele se despede do Nando Prado e ele incorpora para a peça o médico e o monstro. No caso dele, 2 personagens, porque o médico se transformava no monstro, no Jack and Hyde, né? Era um médico que fazia as suas alquimias, as suas coisas, bebia lá a fórmula que tinha criado e se transformava no seu alter ego, que era um monstro, né? Então quando a gente vai para esse lugar, para um espetáculo ou para uma caracterização, existe a melhor versão. Por isso que a Lupes Cuevas, que está aí, que vocês estão vendo na tela, vou até pôr outra tela dela, peraí, deixa eu pegar outra dela aqui para vocês verem ela de outras formas, quer ver, ó? Quando você vai para a Lupes Cuevas, olha ela aí, ó, agora mais loira, laranja, rosa, marrom, olha esse marrom aqui com a maquiagem na mão, que maravilhoso, ó, ali em cima, mas você pode ver que a maquiagem nos olhos alterou tudo aqui, ó. Ali na lateral, né? E você vê ela aqui loira aqui em cima, ó, completamente diferente, ó. Olha, compara essa loira aqui de cima dela com aquela marrom que ela tá com as sombras na mão ali, ó. O olhar muda, a maquiagem muda, o blush mudou. Quando você vai para uma caracterização, que é o que a gente faz no teatro, no cinema, ou é o que a Lupes Cuevas faz, quando você vai para esse lugar, a imagem é vestida por um conceito necessário para aquela caracterização específica. Então quando a cliente chega para você e fala, eu vim te procurar porque eu quero minha melhor versão. Então a gente pode ou esclarecer para ela que a melhor versão é um caminho de desenvolvimento, onde a gente vai compreender junto com ela o que funcionou e o que não funcionou. E compreender junto com ela o que ela está em busca. E a gente pode trazer inspirações, referências, e ela também pode. Tanto que assim, eu lembro de um dia que a Paty falou assim pra mim, você não me dá uma referência. É porque é uma regra do visagismo. A gente só dá referência pra cliente depois que ela deu umas 3, 4 referências pra gente. Porque se você dá uma referência pra pessoa, de repente a referência que a pessoa deu pra você, que você deu pra pessoa como visagista, é bonita. Por exemplo, agora eu te dei uma referência da Lupes Cuevas. Aí você pode falar, nossa, meu sonho ser assim. Mas na verdade não era seu sonho ser assim até agora. Até 10 minutos atrás você nem tinha pensado nisso. E aí você porque na verdade a imagem, ela nós seres humanos, nós somos altamente influenciáveis pela imagem. Nós somos, pejorativamente falando, tá? Nós somos influenciáveis no sentido de que a gente não tem, são raras as pessoas que têm um caráter bem formado com relação à imagem, raríssimas pessoas. É muito raro, a pessoa precisa estar muito evoluída, constituída internamente para compreender. Por exemplo, uma pessoa que tem a imagem bem estabelecida e forte é a Rita Lee. A Rita Lee tem o arquétipo de imagem dela bem fortalecido. É muito difícil, seria difícil durante a vida da Rita Lee inteira, se chegar para ela e falar, vamos raspar e tirar esse cabelo vermelho que não tem nada a ver com você. Porque ela tinha já amadurecido dela qual era a melhor versão dela. Então esse trabalho é um trabalho constante, é um trabalho evolutivo, é um trabalho de caminhar junto, não é um trabalho de leia a minha mão. E as pessoas confundem o visagismo com o guru, né? O visagista não é um guru da beleza, ele não é uma pessoa que te olha, lê a sua vida, lê o seu futuro e pum! Não,
Ele tem ferramentas até para esclarecer para você o que é melhor, o que é pior, o que pode funcionar, o que pode não funcionar, quais são os desafios que você vai ter se você der esse passo de transformação. Ele é a pessoa que vai te acompanhar na hora do estranhamento. Ele é a pessoa que vai ouvir o que você falou para conseguir aperfeiçoar o que vocês estão criando de imagem. O trabalho do visagista é um trabalho, como eu disse agora há pouco, biopsicossocial. Ele é um trabalho bio, porque ele vai ler as suas estruturas físicas, formato de rosto, que não é a única coisa, é um quarto da conversa. É literalmente um quarto, é 25% do trabalho, isso. Então ele vai ler as suas estruturas, o seu tom de pele, ele vai ler todas as suas características morfológicas mesmo que você tem. Ele vai ler a sua parte emocional, se você tem estrutura emocional ou não para aquilo, se ele se sente seguro de transformar, né? Eu já tive clientes que ela falava assim para mim, eu acho que eu quero o meu cabelo meio repicado, com volume e uma franja mais ou menos aqui, meio que um pouquinho mais curto que um long bob, ou eu quero um cabelo curto assim, undercut, raspado na lateral. Quando a pessoa fala isso, para mim, já mostra com todo respeito, com todo carinho ao cliente, já mostra que ela não tem uma opinião formada e que a probabilidade de risco que vai ter numa gestão de crise dessa é gigantesca. A probabilidade dela psicologicamente, emocionalmente, ela ter problemas no sentido dela não gostar, dela se confrontar e dela sofrer com a nova imagem é gigantesca. Agora, a pessoa pode se jogar na nossa mão, a pessoa pode fazer um corte emocional? Pode, mas quando você faz um corte na emoção, ou quando você se joga na coragem para uma coisa, você se joga, né? Se você for pular de bungee jump, não tem como você pular, o que você vai sentir de emoção, de adrenalina, o que seu corpo vai sentir hormonalmente depois que você pulou, você não vai morrer, vai ficar tudo bem, você vai parar lá embaixo. Mas não tem como você voltar e falar, eu não quero que o meu corpo sinta isso que ele sentiu. Não tem como, ele já sentiu. Não tem como você retroceder, principalmente no cabelo, que é igual o salto, não dá para você pular no salto e voltar para cima. Né? Não dá pra você pular no corte e, me arrependi. Se arrependeu, vamos lidar com a crise e vamos tentar aproveitar o que você fez agora para tirar o melhor dessa época. A melhor versão é a melhor de cada época. É a melhor de cada momento. Se a gente ficar, por exemplo, eu queria emagrecer e ficar forte. Tem um cara que é do Rio de Janeiro, que ele tem várias tatuas. Eu nem gosto tanto do cabelo dele, mas eu acho as tatuas dele e o corpo dele muito louco. Louco mesmo. Eu tenho até fotos dele guardadas, porque eu sempre fico pensando assim, se eu fosse treinar e ficar forte, eu queria ficar forte igual esse moleque. Mas quando eu olho para aquilo, há um caminho para chegar ali. Um caminho denso para chegar ali, né? Porque provavelmente ele treina há muitos anos, o dia inteiro, e é extremamente disciplinado. E a imagem é exatamente a mesma coisa, pior ainda. Por quê? O corpo, depois de muito tempo que você conquista o corpo que você quer, você tem que manter o corpo, né? Mas você já tem ele. Uma imagem, ela se deteriora todo dia. O seu cabelo que você amou o corte, todo dia ele cresce um pouco e daqui a alguns dias ele não vai estar igual está hoje. Você pode até gostar que cresceu, ou você pode não gostar que perdeu o corte. Mas ele se deteriora a todo momento. O nosso rosto se deteriora e envelhece a todos os dias ele muda. O nosso corpo, idem. Então a Rafa colocou aí. E a transformação tem que ser de acordo com a rotina da cliente. Exemplo, será que ela sabe escovar a franja? E se ela fizer uma franja? E tem essas questões técnicas, que são as questões que a gente vai fazer de leitura da imagem. Ela colocou aí também, o cabelo sempre acompanhou as minhas crises. Já foi raspado quando me senti completamente perdida na vida, para o cabelo longo acompanhando a minha fase atual. E essa mudança é perceptível ao mundo. Então, agora a Rafa falou uma coisa extremamente importante aí, que é o quê? Lembra que eu falei que a terceira parte é a parte social, é biopsicossocial. Eu ainda não revelei a quarta. Vou revelar a quarta para fechar aqui o bate-papo e a aula de hoje, tá? Porque o social é como eu sou visto no mundo, ou como eu vou ser lido. Lembra que eu falei da comissária? Né? Quando eu falei da comissária, vou colocar a Lupa Escoivas aí, olha aí, eu vou mudar completamente. Olha que ela vai mudar do loiro para os ruivos, para os vermelhos, para os verdes, olha aí na tela. Pum. Olha esse de cima aqui, que ela tá com essa caracterização, com o terceiro olho vermelho, de cabelo roxo aí, olha que incrível. Incrível não necessariamente é a versão mais bonita dela, não é? Olha o verde aqui do lado, aqui em cima, incrível. Agora, será que ela poderia, com esse roxo aqui, com esse terceiro olho vermelho, que parece um rubi na testa,
Será que ela poderia trabalhar num hospital assim? Imagina ela de enfermeira, vindo visitar os médicos com esse cabelo, os pacientes com esse cabelo roxo e com essa cara de feiticeira, parece que veio buscar minha alma, né? Então existe a parte social da imagem, que é como a gente vai ser lido e percebido diante do mundo e aceito também. A imagem, ela tem muito a ver com como a gente vai ser aceito. Muitas das coisas que a gente carrega na imagem é como a gente vê que a gente vai ser aprovado. Sabe qual? Eu vou deixar um pensamento bem... Antes de eu falar o pensamento, eu vou falar o quarto ponto. O quarto ponto é a cultura de estilo e moda. Por quê? O que é moda pra mim não é moda pra quem curte um sertanejo. O que é moda pra um sertanejo não é moda pra uma pessoa que curte funk. O que é moda pro sertanejo não é moda pro cara que curte trap. O que curte trap não é moda pra ele o que o cara do jazz curte. Eu levo isso pra música porque na música é mais fácil de explicar, né? Então, assim, dentro desse conceito das imagens e como a gente se transforma, o pensamento que eu vou deixar hoje pra vocês aqui vai ficar uma pulguinha atrás da orelha. É uma coisa muito pessoal e para cada um de vocês, não tem só a ver com o nosso lado profissional, mas tem a ver com a nossa imagem pessoal mesmo. Quando a gente vai para esse lugar da imagem pessoal, a imagem, ela tem que ser constituída, pelo menos agora, eu acredito nisso, isso eu acredito de verdade. Se eu, quando eu morrer assim, eu gostaria que as pessoas tivessem essa memória do meu trabalho e da minha visão. A imagem, ela tem que ser uma imagem de fortalecimento e de empoderamento do arquétipo que rege a tua energia. Só que 99% das pessoas, 99,999% das pessoas, elas não escolhem a imagem de acordo com o arquétipo que rege a energia pessoal dela. As pessoas escolhem imagem porque as pessoas querem ser aprovadas. Nós seres humanos, nós somos tão carentes, emocionalmente falando, tão desestruturados com relação à imagem e com relação à nossa parte psico mesmo, que a gente procura aquilo que a gente sabe que vai ser aceito pela sociedade, vai ganhar like no Instagram, vai estar bonito como a fulana bonito. A gente se enquadra nos estereótipos que vão constituindo a nossa mente. Vou falar uma coisa para vocês. Uma imagem mental não tem a força de uma consciência de uma imagem. Uma consciência de imagem, ela vem do astral, ela vem da tua energia. E 99% das pessoas, elas não têm consciência disso. Tem uma garota que eu sigo, que ela faz um trabalho com mulheres, e eu até já fiz o cabelo dela. E é a Juliana Fiuza. Ela fala bastante com mulheres, é bem focado num tema feminino. E ela fala muito sobre essa coisa da descoberta, né? E eu lembro que o dia que eu atendi e a gente fez o cabelo dela, a gente falou sobre um dos arquétipos que poderia se desenvolver e reger uma energia que ela carrega, que é a sabedoria. Como ela é uma garota nova, que tem uma sabedoria e que entrega uma fala de força feminina, então você vê que uma das forças de energia dela é a sabedoria, é uma fala de sábia. Seria a energia, é como se fosse uma das cartas do tarô do visagismo, vamos falar assim, né? Acho que eu vou fazer o tarô do visagismo. Nossa, acho que eu vou registrar isso, hein? O tarô do visagismo é bom, hein? Acho que eu vou levar para Hair Brasil. Vou lançar isso lá na minha palestra, que vai ter lá dia 20, acho que é 27 ou 28 de março, não me lembro, na terça-feira, na última semana de março. O tarô do visagismo. Por quê? Porque os arquétipos que regem as nossas características... Exatamente, a Gila matou. Nada como uma visagista experiente. Obrigado, Gila, professorona aí. A Gila entrou e matou. Aliás, Gila, tô te devendo um agradecimento público. Obrigado porque na feira, na Beauty Fair, você visitou o nosso stand da Darko na hora certa. E você me deu presentinhos muito especiais naquele dia, né? Você me deu uma pena, me deu uma pedrinha energizada. E foi muito importante aquele presente, foi muito característico mesmo. Já quero esse tarô. Vou lançar na Hair Brasil, prometo que eu vou levar para minha palestra lá, vou montar o tarô do visagismo. Por quê?
A gente precisa, a descoberta, vamos fechar essa live falando disso, a descoberta, mas lembra que eu vou deixar uma pulga atrás da orelha, uma provocação para você pensar, tá? Já tô deixando, na verdade. A descoberta da melhor versão tem a ver, principalmente, com a capacidade que a gente vai ter de leitura das energias que regem aquela pessoa. E tem que ser energias que já repousam, que a pessoa já tenha consciência e a pessoa já flutua nessa energia. Para você fortalecer os pontos fortes. O maior problema da imagem é que a gente quer ser algo que a gente não é. Ou a gente quer se comparar. A maior dificuldade de trabalhar com imagem, com visagismo, com beleza no Brasil e no mundo é que nós todos, inclusive eu me ponho nesse lugar. A gente se compara com as pessoas. Né? A gente se compara muito com as pessoas ao invés de a gente desenvolver algo peculiar, algo que é nosso. A gente se compara, a gente se compara e a gente busca aprovação. Esses são dois grandes problemas da imagem e da humanidade. É se comparar e buscar aprovação. Né? A gente não faz uma imagem por fortalecimento e por empoderamento, mas porque a gente quer ser aprovado, porque a gente quer que o cara olhe pra gente, porque a gente quer estar gostoso, porque a gente quer estar gostosa, porque a gente quer chamar atenção, porque a gente quer ser a mais gata do rolê, porque a gente quer... E isso, na verdade, é retardado, é limitado. Né? Por que é limitado? Porque existe um poder de consciência da imagem que é muito maior e nós ainda estamos engatinhando, rastejando nisso, todos nós, eu me incluo nisso. Mas a gente aqui, pelo menos no visagismo quântico, no visagismo científico, a gente já tem essa revelação. Às vezes você tem uma revelação, mas você ainda não tem aquilo materializado. Né? Então eu vou dar um exemplo. Você já pode ter a revelação de que a melhor forma que tem de se viver é você respirando melhor e fazendo uma alimentação mais saudável, que isso vai ser melhor para você. Você já tem essa revelação, mas você não tem a materialização disso. Você não conseguiu o que a terapia chama de integrar. Você não integrou. Você tem a revelação, ela está num plano mental. Mas quando você começa a trabalhar a expansão da consciência das energias que regem a tua imagem, que eu acho que é isso que é o futuro do visagismo, é o futuro da beleza, é isso que eu acredito que é. E o futuro não é daqui 10 anos, não. Eu estou falando que é o futuro que já está... É como se as pessoas já estivessem clamando por isso. A Rafa colocou aí um bloqueio de necessidade de aprovação. Né? Então, quando você vai para esse lugar, eu acredito que a aprovação, quando você conseguir tirar a necessidade de aprovação alheia e a necessidade de comparação, e você começa a clarificar a consciência das energias que regem você ou o seu cliente, aí você consegue encaixar a melhor materialização de imagem. Né? Então, quando você vê que uma pessoa ela está num campo intelectual, ela está num campo sexual, né? Eu já fiz cabelo de meninas que tipo iam competir de beleza mesmo, né? Concursos de beleza. Então, o arquétipo que vai se manifestar é o arquétipo de consciência e de conectividade que a gente tem. Então, é muito importante a gente buscar uma imagem onde a gente tenha consciência daquela energia. Quando a gente tem aquela energia, quando a gente carrega aquela energia, fica mais fácil da gente sustentar aquela imagem. Meu pai sempre falava assim, a melhor versão... Eu posso entregar várias melhores versões para uma pessoa. Eu preciso saber se ela tem, entre aspas, coluna vertebral para sustentar aquilo. Se ela vai aguentar no dia a dia carregar aquilo na cabeça, na nova imagem. E aí a Mila colocou aí a nossa collab do Rio de Janeiro, da Darko, cura da autoimagem. Ontem eu fiz um cabelo onde a família da menina queria direcionar sobre o cabelo dela. E na escuta humanizada mostrei a ela que o cabelo dela é a extensão da personalidade dela. Exatamente, isso acontece muito com criança. Sabe por quê? Eu vou falar uma coisa aqui para fechar mesmo. Sabe por que a gente tem problema com a imagem? Ou porque a gente se comparou muito, ou porque a gente busca muita aprovação, ou porque desde criança a gente nunca teve controle muito da nossa imagem. Você quer ver uma coisa que eu não suporto? E eu não faço, não adianta, pode me pagar. Se alguém me ligar e falar pra você, eu te pago 100 mil reais pra você cortar o cabelo da minha filha do jeito que eu quero, amarrada, ela chorando. Eu não faço. Não faço, mesmo precisando de dinheiro. Eu não faço, por quê? Porque assim como a personalidade e muitas outras coisas na psicologia é comprovado que se formam nos primeiros anos, né?
os primeiros 7 anos, os primeiros 3 anos e na adolescência, só que a gente mutila os cabeleireiros, os profissionais da área da beleza e os familiares ao redor dessas crianças, e de nós, provavelmente a gente tenha vivido isso um pouco, e não é culpa dos nossos pais, mas é culpa de uma cultura ignorante com relação à imagem e com relação à construção de imagem, que cria bloqueios e distúrbios da imagem. Existem distúrbios da imagem, tanto que existem distúrbios da imagem que existem patologias de autoestranhamento que são distúrbios da autoimagem. É uma doença, na verdade. E eu ouso dizer que todos nós carregamos resquícios dessas marcas que podem ser curados e trabalhados terapeuticamente, principalmente, através da manifestação e da consciência da real energia que nós já carregamos. Então, Pietro, se alguém está se sentindo descarregada, sem energia, sem força, como que eu vou ler a energia e a expansão de consciência de alguém que não está nem conseguindo, que está lá com a imagem completamente abandonada? Aí você vai equipar essa pessoa. Mas o equipar essa pessoa, existem infinitas possibilidades. Você vai ter que fazer uma leitura muito clara do que é para ela estrutura. Porque quando você vai ler a estrutura de uma pessoa que está se sentindo fraca, você vai compartilhar com ela aquilo que ela tem característico. Quer ela goste, quer ela não goste. Todo mundo tem um lado do rosto que gosta mais. Você vai lá fazer uma foto na selfie, você escolhe o rosto lá que se sente mais. Aí, quando você fotografar o selfie, escreve lá no Stories hoje, quando você fizer uma selfie, faz uma selfie, escreve qual era o lado do seu rosto. Olha o lado do seu rosto mesmo, né? Pensa. O lado esquerdo, onde a gente idealiza ali o lado coração, né? E o lado direito. E escreve lá, esquerdo ou direito, porque no celular vai inverter, né? Mas olha mesmo fisicamente e me marca, @Pietrindade, e põe o seu lado. Por quê? Quando tem o seu lado ali já diz muito. Porque quando a gente vai fazer uma análise bio, só na primeira parte, só 1/3 da história. Quando você vai na parte bio, na parte estrutural, se você enfatiza mais o lado esquerdo, você enfatiza mais o lado de herança da ancestralidade. Isso não é místico, isso é científico, a polícia científica usa isso e outras estruturas de estudo facial usam isso. Quando você usa o lado esquerdo, por exemplo, você está enfatizando o lado paterno e o lado dos homens da família do seu pai. E às vezes, inconscientemente, se você faz isso, você tem maior conectividade com esse lado. Ou se você faz o lado direito, você tem mais conexão com o lado da sua mãe e as mulheres do lado da família da sua mãe, suas tias, sua avó. E o que isso tem a ver? Num trabalho de fortalecimento, de autoconhecimento do visagismo, porque o visagismo é autoconhecimento, a gente inicia uma pesquisa de autodesenvolvimento e auxilia a pessoa através da imagem a se desenvolver, se equipar e chegar na sua melhor versão, que vai ser um Começa a pensar quais são as energias que compõem a sua vida, ou quais são as energias e os campos vibracionais que você quer se conectar. Se você quer se conectar com uma coisa mais, por exemplo, feiticeira, mais mística, você vai fazer um cabelo tipo esse da Lupes Cuevas, né? Um exemplo só dessa conexão, beleza? Um beijo em vocês e até mais tarde. Até amanhã, aliás.